Vovó revela sua vingança secreta e surpreende a amiga com superação inesperada. E vai saber que a sua vida se tornou um enorme escândalo, mas com uma pitada de tragédia muito de surpresa. Quem diria que a sua vida se tornaria um enorme escândalo? Tudo começou quando Araceli decidiu amamentar crianças abandonadas. Sim, você ouviu bem. Para ela, isso não era apenas um ato de carinho, mas uma missão sagrada depois da perda devastadora de sua filha Marielma durante o parto. As noites quentes de verão eram marcadas pelo sussurro dos bebês famintos nas ruas. Araceli, com sua sabedoria adquirida ao longo de décadas, não conseguia ficar parada. Com lágrimas nos olhos, gesticulava como uma rainha, chamando as vizinhas desesperadas que não tinham leite para alimentar seus pequenos. Ela formou um verdadeiro banco de leite informal, Deza. Mas o que deveria ser um gesto de amor se transformou em uma perseguição. Acusada de exercício ilegal da medicina, foi levada à delegacia sob olhares curiosos e sussurros maldosos. Era como se uma tempestade tivesse caído sobre aquela pacata cidade. Enquanto estava detida, a saúde de Araceli se deteriorou rapidamente. Crises respiratórias, pressão nas alturas. O medo a cercava como uma sombra, mas a chama de sua luta não se apagou. Com o apoio do médico Olavo Ribeiro, que ficou impressionado com a bravura daquela anciã, a comunidade se mobilizou. Cada canto de Leopoldina ressoava com os gritos de solidariedade. Nela, todos viam a força que irrompia de sua dor, e o momento de renascimento chegou. Após semanas de apuros, Araceli foi libertada, e após a tempestade, ela não voltou para casa como antes. A dor poderia tê-la quebrado, mas a transformou. Agora era uma heroína. Transformou seu sonho em realidade e criou o Banco de Leite de Leopoldina, que ganhou reconhecimento e fôlego. Contudo, a vida é cheia de surpresas e um novo desafio surgia no horizonte. Um escândalo de corrupção envolvendo desvio de verbas assombrava seu novo legado. Era como se um novo inimigo fosse nas sombras, pronto para devorar tudo pelo qual Araceli lutara. Como poderia enfrentar poderosos que queriam silenciá-la? Como seriam as próximas etapas de sua luta? Entre os sussurros da cidade, a dúvida pairava no ar. O futuro de Araceli estava em jogo. E o que parecia uma vitória logo se transformaria em um novo campo de batalha. A verdadeira luta apenas começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O futuro de Araceli estava em jogo, e o que parecia uma vitória logo se transformaria em um novo campo de batalha. Logo, elas se encontravam numa sala ampliada no centro da cidade, cercada por um grupo de mulheres que apoiavam sua causa.
A energia na sala estava alta e Araceli sentia o amor e a determinação pulsando ao seu redor. Mas a noite estava longe de trazer paz. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Um homem alto e imponente, acompanhado de 2 policiais, entrou com um olhar que mais parecia um aviso. Araceli Guedes, você precisa vir conosco. Há questões a serem esclarecidas, disse ele, sua voz ecoando. O ar ficou pesado. Sussurros nervosos começaram a se espalhar pela sala. O que estava acontecendo? O que ele queria dizer? Antes que pudesse responder, o homem continuou. Você está envolvida em algo muito mais sério do que apenas amamentar crianças. O que fez pode levar a consequências gravíssimas. Aquelas palavras caíram como uma bomba. Araceli não entendia. Com uma mão trêmula, ela pediu explicações. Você deve entender, vovó, as doações que você obteve têm ligações com tráfico de medicamentos, disse ele, apontando diretamente para seus olhos. O choque fez o coração de Araceli parar. O quê? Como poderia algo tão puro ser associado ao tráfico? A sala estava agora cheia de murmúrios e olhares assustados. O médico Olavo tentou intervir. Isso é absurdo! Araceli só queria ajudar. Mas o homem ignorou sua interrupção, e a tensão era palpável. Era como se a sala estivesse à beira de um colapso. Temos documentos que provam as transações. Nomes, valores. E você pode ser implicada se não se apresentar antes das autoridades. As palavras cortaram o ar como uma faca. A comunidade, que antes a venerava como heroína, agora olhava com uma mistura de descrença e medo. Araceli sentiu um nó na garganta, as lágrimas quase brotando. Ali estava o homem que representava toda a dor que já havia vivido. E tudo indicava que ela estava prestes a passar por mais uma tempestade. Dentro dela, uma revolta começou a se formar. Como alguém poderia transformar seu desejo de ajudar em um crime? O que mais escondiam? Enquanto seus pensamentos fervilhavam, uma voz conhecida rompeu o silêncio. Era Isabela, sua melhor amiga. Araceli, você precisa se defender. Não podemos deixar que a verdade seja distorcida. Neste momento, algo ainda mais impactante aconteceu. Isabela, com um olhar de preocupação, deu um passo à frente e disse: Eu tenho algo a revelar. O salão congelou. O que ela estava prestes a dizer? Eu sei de quem provenham essas doações. Seu olhar se fixou no homem que a havia confrontado. Ele estava... As palavras falharam. Araceli sentiu um estremecimento. O homem olhou para Isabela e um momento de reconhecimento passava entre eles. O que estava acontecendo? A sala estava envolta em uma tensão que poderia ser cortada com uma faca. Segredos estavam prestes a ser revelados. O antigo vínculo de amizade estava prestes a ser desfeito. O que Isabela sabia que tornava tudo tão confuso e perigoso? Enquanto todos seguravam a respiração, a pergunta pairou no ar. Quem era realmente o inimigo? E o que mais havia por trás da fachada, da bondade em seu gesto altruísta? O desfecho disso poderia mudar tudo. A conexão que Araceli tinha com sua filha, sua missão e seu lugar na comunidade. A linha entre certo e errado se tornava cada vez mais nebulosa. As consequências disso ainda estavam por vir. A tensão na sala ficou insuportável.
O olhar de Araceli se fixou em Isabela, esperando a revelação que mudaria tudo. O homem, que parecia mais uma sombra do que uma pessoa, aguardava como um predador paciente. "O que você sabe, Isabela?" perguntou Araceli. A voz, um fio de esperança em meio ao medo crescente. Mas antes que Isabela pudesse falar, um barulho estrondoso cortou o ar. A porta se abriu com força, fazendo com que todos saltassem em choque. Um grupo de homens armados invadiu o recinto, e a atmosfera se tornou ainda mais tensa. As expressões de terror se espalharam rapidamente. "Fiquem onde estão!" gritou o líder, sua voz imponente ressoando como um trovão. Araceli sentiu as pernas tremerem. O que eles queriam? A cena era digna de um filme de ação, mas estava se desenrolando bem na sua frente. "Araceli Guedes, você está cercada!" Um dos homens avançou, e a inquietação ficou um sentimento palpável. Olavo se moveu para proteger a vovó, mas foi interrompido por uma arma apontada para ele. "Não se mexa!" ordenou um dos atacantes. A sala estava paralisada e num silêncio aterrorizante, como se o tempo tivesse congelado. Foi nesse momento que Isabela tomou coragem. "Não podem fazer isso! Vocês são covardes!" gritou. Mas a ousadia teve um preço alto. Um dos homens se virou, seus olhos cheios de desprezo. "Calada, sua ratazana! Aqui não tem espaço para os fracos!" Ele se aproximou depressa de Isabela, e Araceli franziu a testa, um nó apertando seu estômago. "Isabela, não!" Araceli gritou, mas foi tarde demais. O homem agarrou a amiga, puxando-a para mais perto, e seu olhar malévolo se fixou na vovó. "Essa aqui sabe muito sobre você, vovó, e também sobre o passado", ele provocou, fazendo todo mundo se perguntar: que passado? Araceli mal tinha tempo de processar antes que Isabela soltasse um grito angustiado. As palavras dela cortaram o ar. "Araceli, eu não sabia que o dinheiro era sujo. Eu só queria ajudar." As revelações continuaram, e um sentimento de traição feriu o coração de Araceli. Dinheiro sujo? Agora tudo parecia confuso. "Isabela, você me enganou?" A dor transbordou e a sala parecia girar ao redor dela. Ela olhou para o homem à frente, cada parte dela gritando para que estivesse errada sobre ele. Mas antes que pudesse articular mais, ele lançou um olhar firme em Isabela. "Você realmente não sabia? Então você é uma aliada involuntária, porque sabemos exatamente de onde vem esse dinheiro e do que você está sendo acusada." A sala estava em choque, borbulhando com murmúrios nervosos. Olavo, agitado, buscou uma resposta, mas todos pareciam presos na teia da incerteza. E, em meio ao caos, um lampejo de compreensão cruzou a mente de Araceli. Você não tá falando do banco de leite, tá?" Sua voz hesitou, e a verdade começou a surgir como um espectro. "Isso mesmo. O banco de leite de Leopoldina tem responsabilidades muito mais sombrias do que você imagina", revelou o homem com um sorriso maligno. O que era isso? Araceli sentiu seu mundo desmoronar. Agora, cada pedaço do esforço dela, cada lágrima derramada, poderia estar manchado pelo crime. O choque a fez cambalear. O que estava acontecendo? O que havia de errado com seu sonho? Era uma reviravolta tão brutal que quase não havia como acreditar. Enquanto a intensidade emocional aumentava, Araceli percebeu que o verdadeiro inimigo
não estava ali apenas para desmantelar o seu trabalho de amor. Havia uma conexão ainda mais profunda, um passado obscuro que os unia, um segredo devastador que podia destruir a própria essência dela. E quando o grupo de homens começou a forçar a porta de saída, um furor despertou dentro de Araceli. Era a hora de enfrentar a verdade, de lidar com os fantasmas que aparentemente a seguiam e descobrir de uma vez por todas quem realmente era o inimigo nessa história. A luta estava apenas começando e Araceli estava disposta a descobrir até onde suas forças poderiam levá-la, porque afinal, cada ato de amor também pode ser um ato de luta. E ela precisava desvendar toda a verdade. A tensão na sala ficou insuportável. O olhar de Araceli se fixou em Isabela, esperando a revelação que mudaria tudo. O homem, que parecia mais uma sombra do que uma pessoa, aguardava como um predador paciente. "O que você sabe, Isabela?" perguntou Araceli, a voz um fio de esperança, em meio ao medo crescente. A porta se abriu com força, fazendo com que todos saltassem em choque. Um grupo de homens armados invadiu o recinto, e a atmosfera se tornou ainda mais tensa. As expressões de terror se espalharam rapidamente. "Fiquem onde estão!" gritou o líder, sua voz imponente ressoando como um trovão. Araceli sentiu as pernas tremerem. O que eles queriam? A cena era digna de um filme de ação, mas estava se desenrolando bem na sua frente. "Araceli Guedes, você está cercada!" Um dos homens avançou e a inquietação ficou palpável. Olavo se moveu para proteger a vovó, mas foi interrompido por uma arma apontada. "Não se mexa!" ordenou um dos atacantes. A sala estava paralisada em um silêncio aterrorizante, como se o tempo tivesse congelado. Foi nesse momento que Isabela tomou coragem. "Não podem fazer isso! Vocês são covardes!" gritou. Mas a ousadia teve um preço alto. Um dos homens se virou, seus olhos cheios de desprezo. "Calada, sua ratazana! Aqui não tem espaço para os fracos!" Ele se aproximou depressa de Isabela, e Araceli franziu a testa, um nó apertando seu estômago. Isabela: "Não!" "Adora!" E Araceli gritou, mas foi tarde demais. O homem agarrou a amiga, puxando-a para mais perto, e seu olhar malévolo se fixou na vovó. "Essa aqui sabe muito sobre você, vovó. E também sobre o passado", ele provocou, fazendo todo mundo se perguntar. "Que passado?" Araceli mal tinha tempo de processar antes que Isabela soltasse um grito angustiado. As palavras dela cortaram o ar. "Araceli, eu não sabia. Não sabia que o dinheiro era sujo. Eu só queria ajudar." As revelações continuaram, e um sentimento de traição feriu o coração de Araceli. Dinheiro sujo? Agora tudo parecia confuso. "Isabela, você me enganou?" A dor transbordou e a sala parecia girar ao redor dela. Ela olhou para o homem à frente, cada parte dela gritando para que estivesse errada sobre ele. Mas antes que pudesse articular mais, ele lançou um olhar firme em Isabela. "Você realmente não sabia? Então você é uma aliada involuntária. Porque sabemos exatamente de onde vem esse dinheiro e do que você está sendo acusada." A sala estava em choque, borbulhando com murmúrios nervosos. Olavo, agitado, buscou uma resposta,
mas todos pareciam presos na teia da incerteza. E em meio ao caos, um lampejo de compreensão cruzou a mente de Araceli. Você não está falando do banco de leite, está? Sua voz hesitou, e a verdade começou a surgir como um espectro. Isso mesmo. O banco de leite de Leopoldina tem responsabilidades muito mais sombrias do que você imagina, revelou o homem com um sorriso maligno. O que era isso? Araceli sentiu seu mundo desmoronar. Agora, cada pedaço do esforço dela, cada lágrima derramada, poderia estar manchado pelo crime. O choque a fez cambalear. O que estava acontecendo? O que havia de errado com seu sonho? Era uma reviravolta tão brutal que quase não havia como acreditar. Mas então, outra coisa aconteceu. Uma mulher, que até então estava em silêncio, avançou da multidão. Seus olhos estavam cheios de dor e determinação. Sou eu, ela disse, olhando diretamente para Araceli. Eu sou a verdadeira fonte das doações. O coração de Araceli parou. A mulher não era estranha. Ela era Marielma, sua filha, que supostamente estava morta. Assustada, Araceli buscou palavras, mas tudo que saiu foi um sussurro. Como? Como isso é possível? Eu não morri como você pensou. Eu tinha um acordo com pessoas poderosas, mas eu não sabia que estava me envolvendo em algo tão sujo. Eu voltei para te proteger, disse ela, sua voz carregada de emoção. O ar na sala ficou denso. Os homens armados se entreolharam, confusos. Olavo, atordoado, piscou várias vezes, tentando entender o que via. Araceli, precisamos te avisar. Eles estão se aproximando. Eles vão querer você como isca. As palavras de Marielma explodiram como um tiro em silêncio mortal. Araceli mal conseguia processar. O que mais ela não sabia? O que estava acontecendo com a vida que construíra em memória de sua filha? As perguntas ecoavam na mente dela, aumentando a confusão e a dor. A presença dela, o que aquilo realmente significava? Enquanto Araceli lutava contra suas emoções, a sala se tornava um campo de batalha de lealdades e traições. O futuro que parecia claro agora estava envolto em sombras. E então, antes que qualquer outra coisa pudesse ser dita, um clarão iluminou a sala. Um carro da polícia parou abruptamente do lado de fora, sirenes gritando, e a tensão atingiu o pico. O desfecho dessa noite de revelações e intrigas estava longe de ser resolvido. A verdadeira luta estava apenas começando. A tensão na sala ficou insuportável. O olhar de Araceli se fixou em Isabela, esperando a revelação que mudaria tudo. O que você sabe, Isabela? Perguntou Araceli, com a voz tremendo em meio ao medo crescente. Mas antes que ela pudesse falar, um barulho estrondoso cortou o ar. A porta se abriu com força, fazendo todos saltarem em choque. Um grupo de homens armados invadiu o recinto, transformando a atmosfera em um campo de batalha. Fiquem onde estão, gritou o líder, sua voz ressonando como um trovão. Araceli sentiu suas pernas tremerem, como se todo o chão tivesse desmoronado. O que eles querem? Pensou com o coração acelerado. Araceli Guedes, você está cercada. Um dos homens avançou e Olavo rapidamente se posicionou na frente dela, como um escudo humano. Mas Araceli se sentia presa entre os dois mundos, o de antes e o que agora se desenrolava à sua frente. Não se mexa! Ordenou um dos atacantes, fazendo o doutor Olavo recuar.
O silêncio na sala era tão pesado que dava para ouvir o coração de cada um. Até mesmo os sussurros nervosos estavam ausentes, como se o tempo tivesse congelado. Não podem fazer isso! Vocês são covardes! Gritou Isabela, sua coragem ecoando nas paredes tensas. Mas isso apenas despertou a fúria do líder. O homem se virou, seu olhar cheio de desprezo. Calada, sua ratazana! Aqui não tem espaço para fracos! Ele avançou, e Araceli franziu a testa, um nó apertando seu estômago de preocupações. Isabela, não! Araceli gritou, mas foi tarde demais. O homem agarrou a amiga pelo braço, puxando-a para mais perto. Essa aqui sabe muito sobre você, vovó. E também sobre o passado, ele provocou. E a sala se encheu de murmúrios de espanto e confusão. Araceli, eu não sabia. Não sabia que o dinheiro era sujo. Eu só queria ajudar. As lágrimas nos olhos de Isabela mostraram a dor que agora filtia. Isabela, você me enganou? Araceli perguntou com a dor transbordando em seu coração. O homem lançou um olhar firme em Isabela. Você realmente não sabia? Então você é uma aliada involuntária, porque sabemos exatamente de onde vem esse dinheiro. E do que você está sendo acusada. Ninguém se movia. O clima era elétrico, como se uma tempestade prestes a estourar. E então, no meio do caos, uma mulher, que até então estava em silêncio, se adiantou da multidão. Um brilho de dor e determinação nos olhos. Era Marielma. Sou eu. Sou a verdadeira fonte das doações. A sala caiu em um silêncio cortante. Como? Como isso é possível? Araceli sussurrou, o choque estampado em seu rosto. Eu não morri como você pensou. Eu tinha um acordo com pessoas poderosas, mas eu não sabia que estava me envolvendo em algo tão sujo. Eu voltei para te proteger, disse ela, fazendo o ar na sala ficar denso. Araceli mal conseguia processar. Sua filha estava viva? E o que mais estava escondido? Momentos de lembranças começaram a atropelar sua mente. Então tudo mudou. A porta se abrir novamente, dessa vez revelando uma figura que ninguém esperava. O ex-marido de Araceli, Carlos, que ela acreditava ter abandonado a cidade anos atrás. Seu olhar estava fixo em Marielma. Você, o que você está fazendo aqui? Gritou Carlos. Você sabia? Sabia de tudo. A sala inteira tremeu com esta nova revelação. A tensão aumentou ainda mais enquanto todos os olhares se voltavam para os dois em choque. Eu nunca quis te machucar, Araceli. Mas as coisas mudaram demais. Carlos olhou ao redor, como se buscando alguma saída. Marielma, você não tinha que estar aqui. Eles estão vindo. Araceli sentiu sua vida diante de uma tempestade avassaladora. O que mais você escondeu de mim, Carlos? O que está acontecendo? As palavras saíam como um sussurro abafado. Marielma tentava explicar, mas Araceli sentia que o chão estava desmoronando sob seus pés. Agora, além de um passado emaranhado, havia a presença de Carlos e seus segredos. E com a polícia se aproximando, o que iria acontecer? Precisamos sair daqui, exclamou Carlos, a urgência em seus olhos. Araceli estava em um turbilhão. Quem eram realmente os inimigos? O que era verdade? Enquanto as sirenes ecoavam na distância, Araceli percebeu que a luta não estava só começando. Ela poderia acabar com tudo o que tinha. E em meio a toda essa confusão, a realidade se tornava mais distorcida. Cada revelação trazia consigo um novo mistério. As alianças que se formaram, as traições, e o que Marielma realmente sabia
eram apenas partes de um quebra-cabeça muito maior que Araceli jamais imaginara. Cada segundo que passava, sua vida se tornava um labirinto sem saída. E ainda havia tantas perguntas sem resposta. O que realmente estava acontecendo? O futuro estava se fechando como uma câmara, e Araceli, uma vez heroína, agora estava no centro de um jogo de sombras que poderia acabar com tudo. A tensão na sala era palpável. Enquanto Carlos tentava explicar, Marielma olhava ao redor, como se sentisse a urgência da situação. Era um momento carregado de segredos e alegações, e todos estavam na expectativa. Araceli, com o coração na garganta, mal sabia o que pensar. As sirenes ainda soavam lá fora, crescendo cada vez mais, como um presságio ominoso. "Precisamos sair daqui", Carlos gritou de novo, a preocupação estampada em seu rosto. Mas antes que alguém pudesse se mover, o chão sob seus pés tremeu. Uma explosão ensurdecedora ecoou, e a porta principal foi arremessada, estilhaçando a madeira em 1000 pedaços. A fumaça invadiu o espaço, causando um frenesi instantâneo. Os homens armados se dispersaram, em busca de uma cobertura rápida. Araceli estava tonta, olhando para os restos da porta. O que foi isso? O caos tomou conta, e Olavo, tentando proteger Araceli, gritou: "Todo mundo para a saída, agora!" No meio da confusão, uma figura encapuzada surgiu da fumaça. Com um movimento fluido, ela puxou algo do bolso e acendeu uma pequena bomba de fumaça, como se quisesse encobrir a sala. Ninguém sabia se era um aliado ou um inimigo. O pânico crescia. Araceli se sentiu paralisada. Que estava acontecendo? A figura parou no centro da sala e, num gesto dramático, removeu o capuz. Era alguém que Araceli nunca esperaria ver ali. Era a última pessoa que ela supunha estar envolvida nessa trama. "Você?" ela balbuciou. Era Camila, sua antiga rival, conhecida por ser astuta e cheia de segredos sombrios. "Eu não poderia deixar vocês se desfazerem antes de eu revelar toda a verdade." Camila sorriu de uma forma que tinha um quê de malignidade. "Araceli, você nunca percebeu? Este foi sempre o seu destino. Você achava que estava ajudando os outros, mas sua boa vontade nunca foi realmente pura." As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Araceli sentiu um frio na espinha. "Do que você está falando?" questionou Araceli, tentando controlar a raiva e a confusão. "Você não sabe de nada." "Ah, mas eu sei. E você vai adorar ouvir que tudo que você fez, cada lágrima derramada, levou você a este momento. Se você soubesse sobre a origem dos fundos do banco de leite, bem, isso mudaria tudo." Camila parecia divertida, como se estivesse assistindo a um espetáculo. "Afinal, as doações não vêm apenas de corações generosos." Araceli sentiu suas pernas fraquejarem. Você está mentindo!" Mas a voz dela estava cheia de incertezas, como um eco distante, perdido em meio ao caos. Carlos e Isabela, ainda apreensivos, se entreolharam, sem saber o que fazer. "Eu não estou mentindo", continuou Camila, avançando um passo. "Todo esse tempo acobertando os verdadeiros interesses por trás da bondade. Você não apenas ajudou os necessitados. Você foi uma peça-chave em um esquema muito maior, Araceli." O silêncio que se seguiu era de quebrar a alma. Araceli olhou para Marielma, que agora parecia
tão perdida quanto ela. Não pode ser verdade. E se for, quem você vai acreditar? Eu ou sua própria filha? O desafio estava lançado, pesado como aço. A situação se intensificou quando um grupo de policiais irrompeu pela porta dos fundos, cercando a sala com armas em punho. Olavo gritou: "Não atirem! Estamos aqui para ajudar." Mas havia apenas confusão, e os olhares indecisos de todos eram como um campo de batalha de emoções. Araceli, tomada pela vertigem das revelações, não sabia em quem confiar. Sua história estava se desmoronando, as peças do quebra-cabeça parecendo impossíveis de montar. E a cada segundo, a verdade parecia mais distante. E assim, naquele momento crítico, com as armas à mostra e a fúria das revelações frescas em suas mentes, um nome surgiu nos lábios de alguém. Marielma! Era a Isabela, com a voz tremendo. Você sabia de tudo isso, não sabia? Qual é a verdadeira conexão com Camila? A sala inteira congelou. O tempo parecia parar. Araceli olhou para sua filha, buscando uma explicação. Mas Marielma, Sophie, antes de tudo isso, parecia hesitar. Suas feições distorcidas entre a culpa e a raiva. Seria essa a reviravolta que mudaria tudo? Que revelaria que a traição estava mais próxima do que ela poderia imaginar? O que mais estava escondido sob essas camadas de dor e mentira? A luta estava longe de terminar, e as peças do quebra-cabeça prometiam ainda mais surpresas. O futuro deles, agora, estava em jogo de uma maneira que nem mesmo Araceli poderia prever. A tensão na sala era palpável. Enquanto Carlos tentava explicar, Marielma olhava ao redor, como se sentisse a urgência da situação. Era um momento carregado de segredos e alegações, e todos estavam na expectativa. Araceli, com o coração na garganta, mal sabia o que pensar. As sirenes ainda soavam lá fora, crescendo cada vez mais como um presságio ominoso. "Precisamos sair daqui!" Carlos gritou de novo, a preocupação estampada em seu rosto. Mas antes que alguém pudesse se mover, o chão sob seus pés tremeu. Uma explosão ensurdecedora ecoou, e a porta principal foi arremessada, estilhaçando a madeira em 1000 pedaços. A fumaça invadiu o espaço, causando um frenesi instantâneo. Os homens armados se dispersaram em busca de uma cobertura rápida. Araceli estava tonta, olhando para os restos da porta. "O que foi isso?" O caos tomou conta e Olavo, tentando proteger Araceli, gritou: "Todo mundo para a saída! Agora!" Mas no meio da confusão, uma figura encapuzada surgiu da fumaça. Com um movimento fluido, puxou algo do bolso e acendeu uma pequena bomba de fumaça, como se quisesse encobrir a sala. Ninguém sabia se era um aliado ou um inimigo. O pânico crescia. Araceli se sentiu paralisada. O que estava acontecendo? Então a figura parou no centro da sala e, em gesto dramático, removeu o capuz. Uma onda de choque varreu o lugar. Era alguém que Araceli nunca esperaria ver ali. Era Camila, sua antiga rival, conhecida por ser astuta e cheia de segredos sombrios. "Você?" Araceli balbuciou. Camila sorriu de uma forma que tinha o quê de malignidade. "Eu não poderia deixar vocês se desfazerem antes de eu revelar toda a verdade." O ódio que Araceli sentia por Camila misturou-se ao medo. As palavras dela cortaram o ar como faca. "Você nunca percebeu?
Este foi sempre o seu destino. Sua boa vontade nunca foi realmente pura. Do que você está falando? Questionou Araceli, tentando controlar a raiva. Camila avançou um passo, seus olhos brilhando de malícia. As doações não vêm apenas de corações generosos. Você fez parte de um plano ainda maior do que imagina. Araceli sentiu suas pernas fraquejarem. Você está mentindo! Mas a dúvida começava a se enraizar em sua mente. Seria possível que suas intenções tivessem sido utilizadas por outra pessoa por um motivo sombrio? Camila olhou para Marielma, que tentava se manter firme. Mas a expressão dela dizia tudo. Confusão, desânimo, medo. Ah, Marielma, você sabia de tudo isso, não sabia? Qual é a verdadeira conexão entre você e eu? A sala inteira parou. O tempo pareceu congelar. Não é verdade, Marielma gaguejou, mas sua hesitação entregava o mais profundo segredo. Eu não sabia, eu só queria ajudar a vovó. Nesse instante, algo muito mais chocante aconteceu. Um membro da equipe de segurança da sala, um homem que estava disfarçado entre eles, avançou e, com um gesto rápido, tirou um celular do bolso. É isso que você queria, Camila? O registro das doações? O celular exibia gravações, mensagens. Tudo que poderia incriminar Araceli e todos os presentes. O clima na sala ficou gelado. Araceli estava paralisada. O horror começava a se espalhar. Vocês estavam me observando? O homem sorriu, um sorriso que misturava desprezo e triunfo. Sim, querida. E você, com sua bondade, foi a peça-chave que uniu tudo. Olhos abertos e boca fechada. Essa era a sua função. Todos aqui são cúmplices de algo muito maior. As palavras cortavam como navalhas, e a sala ecoava com suspiros de incredulidade. Araceli sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. As relações, as intenções, tudo era uma farsa? O que era real e o que era jogo? O homem à frente olhou intensamente para Marielma. A verdade custou caro, não é, Marielma? Sua vinda aqui não foi um acaso. Você sempre fez parte disso. A revelação caiu como uma bomba. Como você pode fazer isso? Marielma murmurou, a face pálida, lágrimas escorrendo, como se sua vida estivesse desabando. Mãe, eu juro que não sabia. E então, a sirene da polícia se aproximou. Mas ali não havia tempo para escape. Araceli, vendo tudo desmoronar, somado a toda a dor e traição, decidiu que não poderia mais confiar em ninguém. A batalha estava apenas começando, e todos estavam prestes a descobrir que os verdadeiros inimigos estavam mais perto do que imaginavam. O futuro dela, uma vez cheio de esperança, agora se tornava uma caixa de surpresas pesadas. A luta por justiça tomou uma nova forma, e as alianças seriam testadas de maneiras que ela nunca poderia imaginar. Quem seria realmente aliado e quem apenas lutava por seus próprios interesses? As respostas estavam se espalhando com as cinzas da confusão. E Araceli estava prestes a se transformar no que nunca pensou ser. A tensão na sala estava insuportável. Araceli sentia como se a terra estivesse se movendo sob seus pés, cada nova revelação jogando mais carvão na fogueira de confusão em sua mente. Camila, com suas palavras afiadas, parecia se deliciar com cada instante de pânico. O olhar de todos se alternava entre ela, Marielma e a porta estilhaçada, cheia de fumaça. O perfume do medo pairava no ar como um veneno invisível. E então, quando parecia que tudo havia atingido seu ponto máximo, um grito cortou o caos. Mãe, cuidado! Era Marielma
com os olhos arregalados e a expressão de quem viu um fantasma. Os olhares se voltaram para ela, mas foi a visão do homem que surgiu atrás de Camila que congelou o sangue de Araceli. Era o pai de Marielma, Francisco, o homem que todos acreditavam estar longe, perdido em suas próprias sombras. Mas ali estava ele, com um olhar muito familiar e distante ao mesmo tempo. Ele ergueu a mão, sorrindo de um jeito que não combinava com a situação. Surpresas, não é mesmo? Sempre pensei que você nunca descobriria. Um silêncio mortal tomou conta da sala, como se o tempo tivesse parado. Araceli sentiu uma onda de choque, seu coração batendo forte. Tudo estava se desenrolando de maneira tão inesperada que parecia um filme de terror. Você? Que você está fazendo aqui? A voz dela veio como um sussurro, quase doloroso. Francisco era um nome associado a segredos, mentiras e traições. Ah, querida Araceli, você sempre foi tão ingênua. Não percebe que esse banco de leite nunca foi só sobre amor e solidariedade. Ele caminhou lentamente, como se estivesse em um palco, sua presença imponente e ameaçadora. Você não pode estar falando sério. Francisco, você mentiu para mim. Nossa filha estava perdida em uma mistura de sentimentos. Seu corpo tremia enquanto as peças começavam a se encaixar de maneira horrenda. Sim, nossa menina. Ela sempre esteve mais envolvida do que você imagina. Marielma sabia desde o começo. Diretrizes, ordens, tudo parte de um plano maior. Ele disse. A confiança em sua voz se assemelhava a veneno. Os murmúrios na sala aumentaram de intensidade e os olhares se alternavam entre os quatro. Isabela, em estado de choque, perguntou: Como você pode fazer isso com sua própria filha? Francisco, indiferente, deu de ombros. Fui eu quem trouxe tudo isso para ela. Se não fosse por mim, nada disso teria acontecido. O banco de leite foi a porta de entrada. O ar se tornou opressivo. Araceli e Marielma trocaram olhares cheios de desespero. Você, Marielma, você sabia de tudo isso? Araceli questionou, a dor transbordando em sua voz. Marielma hesitou, sua expressão vacilante provando que não tinha como escapar. Mãe, eu não sabia que era tão sujo. Eu só queria ajudar, ela clamou, a vergonha pesando sobre ela como um manto. Mas cada palavra que saía dela parecia um fio a mais na teia de mentiras em que estavam agarradas. E você, Camila? Francisco se voltou. E agora estava claro que a rivalidade entre elas tinha raízes muito mais profundas. Você sempre foi uma peça desse quebra-cabeça. Não pense que suas intenções eram puras. Camila sorriu, mas não havia alegria em seu rosto. Era um sorriso de triunfo. Isso é apenas o começo, Araceli. Eu estive te observando, ajudando a orquestrar tudo isso. Você foi uma excelente isca. E no meio daquela revelação devastadora, um estrondo ecoou, como um trovão que rompe o céu em uma tempestade. A porta principal se arremessou para fora e uma nova equipe de policiais entrou furiosamente, armas em mãos. Todos de joelhos. Agora, Araceli olhou ao redor, a sala em um caos absoluto. Francisco e Camila estavam diante dela como sombras sombrias, e a verdade estava se desdobrando em camadas de traição e segredos. O que estava antes invisível, agora estava diante dela,
pulsando como o pesadelo acordado. Marielma, tremendo, olhou nos olhos de sua mãe, enquanto as sirenes giravam em um crescendo aterrador. Mãe, eu não sei mais em quem confiar. As palavras dela cortaram a sala e Araceli sentiu um nó na garganta, o mundo girando em torno dela. Com tocos em posição, as luzes das lanternas brilhando ao redor, o futuro de todos estava em jogo. Quem era amigo? Quem era inimigo? Esconder a verdade parecia cada vez mais impossível. No fundo de sua alma, Araceli sabia que essa luta ainda tinha ramificações mais profundas. E a questão pairava: até onde você iria para proteger quem ama? E o que ela realmente sabia sobre sua família? O jogo apenas começava, e a batalha pela verdade estava prestes a se intensificar de uma forma que ninguém poderia prever. Ela estava disposta a enfrentar o que quer que fosse para descobrir a verdadeira essência de sua história. A tensão na sala estava insuportável. Araceli sentia como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Cada nova revelação jogando mais carvão na fogueira de confusão em sua mente. Camila, com suas palavras afiadas, parecia se deliciar com cada instante de pânico. O olhar de todos se alternava entre ela, Marielma, e a porta estilhaçada. O perfume do medo pairava no ar como um veneno invisível. Então, de repente, uma explosão de luz cortou a escuridão. A janela se estilhaçou e o que parecia um caos absoluto tomou forma. "A polícia está chegando!" gritou um dos homens armados. Mas não eram eles os únicos que se preocupavam. Todos estavam em alerta, prontos para agir. O chão vibrou sob os pés de Araceli, e uma sensação insuportável de apreensão tomou conta dela. A figura encapuzada havia desaparecido, mas o calor da situação crescia a cada segundo. Francisco estava ali, uma sombra que reavivava dolorosas memórias. Mas a sala agora era um palco de reviravoltas. Araceli olhou para ele e sua mente começou a pulsar com várias perguntas. Como ele se atrevia a retornar agora? Mas antes que pudesse se aprofundar em seus pensamentos, outra explosão abriu um buraco enorme na parede da sala. Fumaça e escombros voaram, e no meio da confusão, um novo grupo de pessoas surgiu. Não eram policiais, mas sim um time de resgate. Um homem com um distintivo na jaqueta gritou: "Afastem-se! Estamos aqui para ajudar!" Araceli mal teve tempo para processar. Derrubaram a porta. "Eles estão aqui para acabar com tudo!" alguém gritou. Mas com o coração acelerado, Araceli percebeu que aqueles eram os verdadeiros aliados. O homem que liderava o grupo avançou em direção a ela e, ao encará-la, a revelação a deixou sem palavras. "Araceli Guedes, nós viemos por você. Você é a chave!" ele declarou, e a sala estremeceu como um tremor. Araceli fixou o olhar nele. O que ele queria dizer? Ela se lembrava de ouvir murmúrios sobre uma operação secreta. Mas nunca imaginou que isso se aplicasse a ela. Um ruído ensurdecedor ressonou enquanto mais barras de luz se projetavam. Olhos se voltaram para Francisco e Camila, e a tensão crescia. "Você está brincando? O que você quer dizer com que sou a chave?" Araceli perguntou, a voz tremendo com cada palavra. Sem hesitar, o homem respondeu: "Você não é apenas uma figura de ajuda. Você é o elo que pode unir as testemunhas. O banco de leite que você criou foi coberto por essas pessoas que não têm interesse em ajudar. Eles estão organizados,
E você é o alvo principal. Uma onda de choque percorreu a sala. Os olhos de Araceli se arregalaram. Como assim, alvo principal? Perguntou, desesperada por respostas. A resposta, porém, nunca veio. No meio do tumulto, Francisco puxou um dispositivo do bolso e um sinal alarmante ecoou. Isso vai acabar com tudo. Estão prontos para fazer o que for necessário, ele gritou, e o ambiente mudou. O homem liderando o grupo de resgate gritou, cuidado! E foi nesse segundo fatídico que a sala testemunhou uma nova explosão. O aparelho que Francisco ativou liberou um jato de fumaça e fogo, espalhando pânico. Araceli, fitando a devastação, sentiu o estômago revirar. A fumaça envolveu tudo, mas no meio dela vinha algo inesperado. Uma figura familiar, ofuscada pela fumaça, entrou correndo na sala. Não, para! Era uma voz conhecida, e Araceli mal conseguia acreditar que era sua amiga Isabela. Mas algo estava errado. O olhar dela estava vidrado, como se estivesse sob controle de algo maior. Isabela, o que você está fazendo? Araceli gritou, mas Isabela não respondia. Apenas avançava, decidida. E então, naqueles segundos que pareceram durar uma eternidade, a verdade começou a desmoronar. Araceli percebeu que Isabela estava ali não para ajudar, mas para seguir ordens. Uma corrente elétrica de horror atravessou seu corpo. Como isso era possível? Deus do céu! Isabela sempre esteve envolvida. A sala começou a girar e Araceli não conseguiu desviar os olhos dela. Você sabia de tudo isso? Você era parte do plano? O rosto de Isabela foi tomando uma expressão de culpa, mas as palavras ainda não saíam. O caos proliferava e Araceli sentiu que precisava agir. Isabela, você não precisa fazer isso. Estamos do mesmo lado. Mas a resposta veio como um golpe. Desculpe, Araceli. E enquanto vislumbrava Isabela, a mente de Araceli girava. O fio da amizade estava se quebrando diante de seus olhos. A confusão envolveu a sala. Agora um verdadeiro campo de batalha entre lealdades, segredos e traições. E no tumulto, com o peso da revelação, Araceli sabia que o impacto dessa noite iria muito além do que poderia imaginar. Esses novos aliados e inimigos estavam criando uma rede que ultrapassava tudo o que era visível, e o que ela realmente queria era encontrar respostas antes que tudo desmoronasse. O futuro pendia na tempestade, e havia ainda mais a descobrir. As chamas da fumaça rodeavam Araceli e sua mente vagava em um mar de confusão. Camila, com seu sorriso maligno, pairava como uma sombra. Você nunca irá escapar do que começou, ela sibilou, e as palavras reverberaram como um eco sinistro. Araceli sentiu seu coração disparar, os músculos tensos, em uma batalha interna entre desespero e luta. Você não vai me parar, Araceli respondeu, a voz firme apesar do medo que dominava seu ser. Ela olhou para Marielma, que estava paralisada, os olhos cheios de lágrimas. Mãe, eu não sabia de nada. Eu só queria ajudar. A fragilidade na voz de sua filha a atingiu como um golpe. Mas Araceli sabia que não era hora de se render. A verdade precisava prevalecer. Os homens armados estavam em alerta máximo e a tensão na sala era elétrica. Francisco avançou com intenções obscuras em seu olhar. Mas, antes que pudesse dizer mais, o sujeito que liderava o grupo de resgate, um homem de semblante sério e olhar decidido, deu um passo à frente. As coisas mudaram, Francisco.
A verdade não pode mais ser silenciada. Toda a sala tremeu com suas palavras. Os policiais cercaram a área e a atmosfera se transformou em um campo de batalha. Araceli viu um futuro nebuloso parecer mais próximo. As alianças que se formaram no caos estavam prestes a ser testadas. Não poderia deixar que tudo o que construíra se desvanecesse. Valorize sua vida enquanto pode, Araceli, gritou Francisco. Mas a determinação da matriarca estava em alta. Não sou mais sua marionete, respondeu ela, a voz altiva. Com um movimento veloz, ela avançou em direção a Marinelma, até que o homem do resgate a puxou para trás. Conte-nos tudo, Sra. Guedes, a verdade sobre o banco e as doações. E foi ali que, com um fio de voz, Araceli revelou tudo o que sabia. Expôs os nomes, os encontros, cada detalhe sombrio que havia descoberto. Suas palavras eram como pedras lançadas em um lago tranquilo, formando ondas de choque nos corações de todos aqueles que a cercavam. Cada história carregada de dor transbordava como um rio furioso. Nesse momento, Camila, percebendo que suas armas se tornavam inúteis, tentou se desvencilhar da cena, mas foi interceptada por 2 policiais que a seguraram firmemente. Você não vai a lugar nenhum, gritou uma delas, e enquanto o resto da sala se enchia de murmúrios e a tensão atingia o ápice, Araceli viu algo brilhar nos olhos de sua filha, uma centelha de esperança. Rainhas não se rendem, murmurou Marielma, com uma força que Araceli não esperava. Naquele instante, mãe e filha se uniram. Era a resiliência se erguendo diante do caos. Não eram apenas uma mulher e sua filha. Eram guerreiras lutando por sua verdade. Naquele exato momento, a sala começou a se limpar. Os policiais conduziram os criminosos e, conforme as luzes refletiam sobre as paredes sujas do que antes chamava de abrigo, Araceli sabia que haviam vencido uma batalha, mas a guerra estava longe de acabar. O portal para a verdade podia estar aberto, mas os desafios permaneciam. Dentro dela, uma nova chama se acendia. O grupo de resgate começou a recolher as peças, mas Araceli sabia que a luta contra o sistema e suas falcatruas apenas começara. Nunca mais se permitiria ser uma mera vítima. Com um nó na garganta, ela olhou para Marielma e viu um futuro luminoso à frente. Um futuro onde mães e filhas poderiam ser livres. As luzes da cidade brilhavam ao longe, simbolizando a continuação do sonho. Uma vida nova nos espera, filha. E agora, com a união mais forte do que nunca, o mundo estava apenas comendo. E enquanto o sol se punha, Araceli sentiu uma tremenda satisfação em seu peito. Hoje somos mais do que sobreviventes. Somos a mudança. Antes de encerrarmos, preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é fundamental para nossa comunidade. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essas histórias cheguem a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Não perca essa oportunidade de mostrar seu apoio. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos, porque só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.